começar hoje a falar novamente de mais um mês maravilhoso do calendário de Deus, que é o mês de Ave. E o mês de Ave, ele é o 5º mês do calendário de Deus. Então, ele poderia ser considerado, desde que começou o calendário, ali em Êxodo 12, ele está no ano 5785. Mas nós estamos no ano 2025, depois de Cristo. Então, o mês de Ave. O mês de Ave começou no dia 26 de julho, uns dias atrás, e ele vai acabar em 24 de agosto, no mês que vem. Então, Ave, ele é um mês maravilhoso, né? Então, ele começou aqui no 26 de julho, e vai até, deixa eu ver meu calendário aqui, vai até 24 de agosto, né? E o símbolo dele então, as pessoas ali, pai e o filho, né? Na frente da casa de Deus, né? Então, o mês de Ave foi um mês preparado por Deus para se entrar na promessa, na terra prometida. Então, por que ele chama Ave? Ele chama Ave porque Ave significa pai. Então, como você vê aí no painel que está colocado, Ave, você fala dessa letrinha X, que você vê do lado esquerdo, parece um X, depois a letra do lado direito, ele parece um Czinho com a parte de baixo, né? Então, ele fala Ave, né? Pai. E esse Aleph, que é a primeira letra da palavra Ave, significa cabeça, líder, poder, autoridade, unidade, princípio, o número 1. E Beit significa casa, e é o número 2. Então, desde quando eles estavam no Egito, que Deus já deu para eles esse nome, o mês de Ave, antes de ser o mês de entrar na Terra Prometida, Deus já estava planejando lá na frente que eles iam entrar na Terra Prometida, que ia chamar o quê? A unidade, o princípio da minha casa, de mim, a casa do Pai, a casa de estudar a minha palavra, a casa da minha autoridade, o princípio da morada com Deus, a morada com o Pai. Então, Deus já estava planejando que quando eles saíssem do Egito, que eles fossem entrar na Terra Prometida, já tinham o nome do mês prontinho para ser quando eles fossem entrar na Terra Prometida. Isso é muito lindo. E a gente sabe que eles não entraram na Terra Prometida, porque quando eles foram olhar a terra, foram passear, foram 12 príncipes, e 10 olharam e eles rejeitaram a promessa de Deus. Só 2 que aceitaram a promessa de Deus, que foi Josué e Caleb. Os outros 10 disseram assim, gente, esquece tudo que Deus falou. A terra é isso, é difícil, é boa, mas é muito difícil de entrar. Então, mesmo nós, quando recebemos uma promessa de Deus, quando Deus nos dá uma promessa para nós entrarmos para fazer algo, nós não podemos dizer não consigo, ou é muito difícil, ou Deus estava errado, não é possível que ele falou isso. Não, nós temos que ser igual Josué e Caleb. O Senhor disse que ia me dar essa terra. Não interessa que tem gigantes ali, mas é a terra que emana leite e mel, e eu vou entrar nela com o Senhor. Vou entrar na casa do Pai, na casa da autoridade, o princípio da morada, o local de estudar a palavra de Deus. Eu vou entrar na minha terra prometida. Então, esse é um mês onde você entra na terra prometida, entra na sua promessa. Então, pensa um pouquinho aí. Qual promessa que Deus fez na sua vida e que ela está meio parada? Qual? Você consegue se lembrar? Então, pense nela e diga assim, agora com você aí, diga em voz alta, Senhor, eu entro na minha terra prometida. Esse mês eu quero entrar na minha terra prometida, eu recebo isso em fé. E aí tenha fé e pegue as suas promessas, anote no seu caderno as promessas que o Senhor te deu, que estão paradas, esse é o mês de você dizer, não, eu vou entrar nelas em nome de Jesus. O segundo aspecto que nós temos nesse mês é a letra do mês. A letra do mês é a letra Tet. A letra Tet, ela é como se fosse um Uzinho assim, depois ela tem uma perninha.
E o símbolo dessa letra é o ventre, ou também o nascimento de uma nação, ou então aquilo que está por vir, ou então um potencial latente de nascer. Então você vê a letra que Deus já tinha dado para eles, muito antes de chegar na Terra Prometida. Deus já tinha dado para eles a letra do mês e o nome do mês. E aí, quando seria o mês de entrar na Terra Prometida, estava com tudo pronto. Ao nascimento de uma nação, aquilo que está por vir, o potencial chegará na minha vida. Então, diga aí, aquilo que o Senhor tem para mim, a promessa dele, esse potencial eu recebo em nome de Jesus. E nós já vamos participando dessa live, mas já como um culto ao Senhor, já recebendo esse mês de Ave, com toda a alegria que o Senhor tem para nós, do mês que ele criou, para nós vivermos a bênção dele. Isso é maravilhoso. E essa letra T também ela é a nona letra. E o valor numérico dela é o 9. E nós sabemos que a palavra de Deus tem os 9 dons do Espírito Santo. Então, você também fala assim, Senhor, os dons que o Senhor me deu, os dons que estão latentes, que eu ainda não descobri, eu entro nessa terra nova, nessa terra prometida, eu ativo os meus dons, eu os ativo para usar para a tua glória e para o crescimento da igreja de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Ah, que coisa linda, não é? Você já está sentindo a presença do Senhor, já está sentindo o movimento que Ele tem nesse mês de entrar nas coisas novas. E quando o Senhor te deu ideias, Ele te dá, esse mês Ele te dá ideias, Ele te dá planos. E é tudo aquilo que está engavetado. Você diz, eu vou tirar da gaveta e eu vou realizar aqueles planos que o Senhor tem para mim. É um mês maravilhoso. Quais foram os acontecimentos que ocorreram no mês de Ave, dentro da palavra de Deus? A gente tem escrito assim na Bíblia. E no 5º mês chegou a Jerusalém, no 7º ano deste rei. Então, ele saiu no 1º mês na Babilônia e no 5º mês ele deu entrada em Jerusalém. E ele diz assim, eu cheguei no 5º mês em Jerusalém, segundo a boa mão do meu Deus sobre mim. Isso está escrito em Esdras 7, 8 e 9. Então, Esdras, ele abriu um jejum com o povo para poder chegar em Jerusalém, voltar para a Terra Prometida. Eles estavam presos na Babilônia. Então, quando eles planejaram voltar, eles também entraram na Terra Prometida no mês de Ave, no 5º mês. Está escrito isso em Esdras 7. Então, você vê que a palavra de Deus, ela se completa. Ela é totalmente completa. Então, você vê, Ave é o 5º mês, Pai, a morada de Deus, lugar de estudar a palavra, é o mês de eu entrar na minha terra prometida, é o mês de eu realizar os planos, é o mês também de eu gerar as coisas novas do Senhor. E Esdras, ele planejou entrar na terra prometida, saindo do cativeiro da Babilônia, e ele entrou no 5º mês na terra prometida. E ele diz que ele entrou segundo a boa mão do seu Deus sobre mim. Então você diga aí, você mesmo diga, eu, em nome de Jesus, vou entrar na minha terra prometida, segundo a boa mão do meu Deus sobre mim. Então você já abre um jejum esse mês, já vai orando e determinando que você vai entrar na sua terra prometida, naquilo que o Senhor te prometeu. É maravilhoso como a palavra de Deus é completa, como ela é perfeita, como ela é maravilhosa. E esse é o mês também da tribo de Simeão. Simeão foi o 2º filho de Jacó e de Lia. Simeão significa ouvir. Então, você vê, quando você ouve as promessas de Deus para a sua vida, quando você tem o plano de Deus para você, quando você está orando e fala, Senhor, me mostra quais são os dons que o Senhor me deu para eu usar. Eu ouço o que Deus me dá de bom, de palavra boa, e eu entro na minha terra prometida. Então, quando o Simeão já foi colocado como nesse mês, então você vê, Deus já estava completando que nós vamos ouvir. Então, já faça essa oração aí. Põe a mão no seu ouvido e fala, Senhor, eu ponho as mãos no meu ouvido e eu decreto que eu vou te ouvir e que eu não só vou te ouvir, mas eu vou saber que é a tua palavra,
que é o Senhor falando comigo. E não só vou saber que é o Senhor falando comigo, mas eu ativamente me disponho a te obedecer. Oh, glória a Deus e aleluia! Coisa maravilhosa de Jesus, né? Simeão, ele teve alguns problemas com a ira, mas nós não vamos ter. Então você diga aí, em nome de Jesus, eu rejeito. Na minha vida não serei irado, eu serei ponderado, comedido, serei sóbrio e farei as coisas segundo a boa vontade de Deus na minha vida. Em nome de Jesus. Que coisa linda, né? Como é maravilhoso que eles ouviram as promessas que tinham que entrar na terra prometida e só Josué e Caleb que acreditaram. Mas nós vamos tomar esse mês cuidado com os nossos ouvidos. Nós vamos ouvir e vamos profetizar a bênção, não vamos murmurar, igual os 10 que murmuraram, e nós não vamos ficar presos no ciclo de deserto aí. Não, não, não. Fala assim, eu não ficarei preso em ciclo de deserto. Eu vou conquistar, eu não vou atrasar o projeto de Deus na minha vida. Eu vou estar no tempo, modo, local certo de que Deus tem para mim. Assuma isso, declare isso na sua vida, fale aí, em nome de Jesus, eu não vou me atrasar, eu vou ouvir o Senhor e entro no tempo, modo e lugar de que Deus tem para mim. Aceito a promessa de Deus para mim e vou ter atitude e escolha de desejar fazer a vontade de Deus. Eu me alinho com a vontade de Deus em nome de Jesus. Então, são coisas maravilhosas que nós vivemos nesse mês, as promessas que Deus tem para nós, e elas dependem da nossa boca profetizar a bênção, dos nossos ouvidos de decidir olhar o lado bom das coisas e obedecer a Deus em nome de Jesus. Esse é o mês também da guerra contra Apolo e Leão, no mês de Leão, né? Do signo de Leão. E do Sol, que esse é o mês que o inimigo quer colocar, né? Ele quer usar esse portal de bênção para trazer o Sol e Apolion, o destruidor. Mas nós não vamos aceitar essa guerra espiritual que o inimigo tenta tomar, ele tenta entrar nesse portal que Deus tem para nós, mas nós dizemos, não, 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 não. Nesse portal que o Senhor nos deu desse mês, que o Senhor Deus coloque em nome de Jesus um guardião, e nós proibimos o inimigo de entrar. Então, essa guerra espiritual que temos contra Horus, do Egito, Amon, de Roma, ou Apolo, de Grécia, ele gosta de estar iluminando os homens para enxergar as coisas de uma maneira errada. Então, nós não vamos fazer isso. Esse Apolo, ele quer exercer influências de relações ilícitas entre pessoas do mesmo gênero. E também ele incentiva a retirar a vida de pessoas, ou então que as próprias pessoas retirem a sua própria vida. Mas nós não aceitamos isso em nome de Jesus. Nós chamamos vida, chamamos casamentos santos ao Senhor e chamamos que nós abençoaremos as pessoas em nome de Jesus. Então, nós não aceitamos essa guerra, porque o Senhor disse, como o inimigo ele quer entrar com Apolion, que é o Deus Sol, nesse mês, nós dizemos, não, 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 não. A palavra de Deus diz, para vós, o Senhor Deus, para nós, que temeis do meu nome, nascerá o sol da justiça, a salvação trará debaixo de suas asas, saireis e crescereis como o bezerro do cevador. Então você diz assim, em nome de Jesus, o sol da justiça, que é Jesus, ele me traz a salvação, e eu vou crescer nesse mês, eu vou entrar na minha terra prometida em nome de Jesus. E esse é o mês do leão Jesus que ruge, para ouvir a voz de Deus e liberar palavras proféticas. Está em Amós 3:8. Amós 3:8. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? Nós temos que entender a linha do tempo e entrarmos na linha do tempo que o Senhor Deus deu para nós. Ele profetizou, nós vamos ouvir e vamos entrar. Então, esse é o mês de nós quebrarmos maldições antigas e entrarmos na terra nossa que o Senhor deu e receber o aumento surpreendente que o Senhor tem para nós. Aquilo que é bom, que é saudável, aquilo que é fértil, que vai florescer. Nós vamos começar a aumentar. É o mês de ter vida abundante, porque o Senhor tem um crescimento, entrada na nossa terra prometida. Então,
nada de infertilidade, nada de prejuízo, nada de miséria. Nós vamos viver na bênção do Senhor nesse mês, em nome de Jesus. Nós vamos viver na alegria do Senhor, vamos cumprir o nosso propósito. Mês de Ave, Pai, cumprir o propósito, entrar na casa do Pai, o mês de quebrar maldições, de entrar na terra prometida, o mês de estudar a palavra de Deus dentro da sua casa. Isso é maravilhoso. Então, no primeiro mês de Aviv, eles saíram, tiveram a Páscoa e saíram da terra prometida. No segundo mês, eles andaram no deserto, no mês de Ar, viram as codornizes, o Senhor Deus se mostrou como Jeová Rafá, Jeová Jirê e Jeová Nissi. Eles reconheceram o Senhor. No terceiro mês, eles receberam a palavra de Deus na festa de Pentecostes, né? No quarto mês, era o mês de consumar o novo, de materializar, quando Deus entregou a Constituição para eles. E nós também, no mês passado, determinamos que nós recebemos a palavra de Deus na nossa vida. E agora, nesse quinto mês, é o mês da grande vitória. E nós estamos na época da graça, quando Jesus conquistou tudo para nós na cruz. E nós entramos na nossa terra prometida em nome de Jesus. Deus nos leva para uma terra fértil, com rios, fontes de água, onde se produz de tudo, trigo, cevada, fruta, não passaremos necessidade. Na terra prometida tem ferro, tem cobre, é a bênção de Deus. Então, aonde nós estamos, no lugar que nós estamos, aqui é a nossa terra de Gósen, aonde nós estamos, o nosso campo de ação, nós teremos bênçãos em todas as áreas da nossa vida, porque nós espiritualmente chamamos a nossa entrada, mês de pai e filho, estarmos na casa do Pai. Nós entramos na nossa terra prometida assim, e transformamos, trazemos, chamamos essa bênção do céu para a terra, para nós, em nome de Jesus. É um mês maravilhoso, um mês onde nós vamos, se nós temos alguma coisa que nós tivemos de incredulidade, nós pedimos perdão a Deus, porque o Senhor nos trouxe boas novas na época da graça, nos trouxe uma palavra de pregação, e essa palavra, ela entra em nós, misturada com fé, para trazer em nós, que estamos ouvindo a palavra, trazer vida, trazer vitória, e nós entrarmos na nossa terra prometida, em nome de Jesus. Pode ser que eles não quiseram entrar, mas nós vamos entrar. Nós confessamos com a fé que nós recebemos a palavra que o Senhor tem para nós e entramos na nossa terra prometida em nome de Jesus. Nós sabemos que para eles, porque eles desobedeceram, foram incrédulos, profetizaram a maldição, rejeitaram a palavra, eles tiveram vários problemas depois, em todos os anos, nesse 9 dia de Ave, que era o dia que eles tinham que eles foram ver a terra prometida, e eles rejeitaram. Depois, anos seguidos, eles tiveram várias situações. Como eles rejeitaram a terra prometida e provocaram a Deus com a incredulidade, eles ficaram rodando 40 anos no deserto. Depois, em 587 a.C., o primeiro templo de Salomão foi destruído. Em 70 depois de Cristo, foi destruído o segundo templo. Em 135 depois de Cristo, eles foram expulsos de Roma e Jerusalém foi destruída. Em 1095, na primeira cruzada, foram mortos milhares de judeus. Em 1290 depois de Cristo, eles foram expulsos da Inglaterra. Em 1492 depois de Cristo, foram expulsos da Espanha. E em 1492, eles foram deportados do campo de concentração. Foi a primeira deportação. Em 2005, eles foram expulsos de Gaza. E o Hamas começou uma guerra contra eles. Mas você percebe como quando um portal está aberto, ele pode ser aberto para a bênção e para a maldição? Nós estamos determinando que não, nós não seremos incrédulos, não fecharemos os nossos ouvidos, nós vamos ouvir e obedecer. Misturamos a palavra recebida com fé e entramos na nossa terra prometida. Então, esse é um mês de festa para nós. Faça festa,
toda sexta-feira na sua casa à noite. Faça festa no Shabat, no sábado, e diga, Senhor, eu recebo a terra prometida, eu recebo eu entrar na bênção que o Senhor tem para nós. É maravilhoso isso, recebermos a bênção do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Aí eu vou mandar para vocês aí, nossa Amara vai estar mostrando um mapa. Você dá uma olhada ainda, um mapinha que está aí. E esse mapinha, ele mostra a caminhada que o povo fez para entrar na Terra Prometida. Então, nós vamos fazer uma oração em cima dessa caminhada. Você está vendo que tem a caminhada aí, e depois, no segundo mapa, você vê que tem uma numeração, tem os pontinhos aí. E tem cada uma dos lugares que eles passavam. Então, vamos fazer uma oração chamando as bênçãos de toda a caminhada e a entrada na Terra Prometida, como ela deveria ser. Vamos fazer? Então, se prepare. Quem ora em línguas aí, se coloque na presença do Senhor e vamos fazer essa oração. Está pronto? Então vamos. Pai querido, Deus de amor, em nome de Jesus, como Israel saiu do Egito, nós saímos de todo o lugar que estamos presos, de toda a incredulidade, de toda a prisão. Pedimos perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Como o Senhor colocou uma nuvem durante o dia para trazer sombra e uma coluna de fogo à noite para aquecer-os, nós recebemos, Senhor, os teus milagres. Realiza milagres nos nossos dias, que nós possamos ver coisas milagrosas acontecerem nos nossos dias. Como atravessaram o Mar Vermelho, nós nos batizamos, sim, nas águas, saímos da morte, entramos para a vida. E se você não é batizado, diga aí, em nome de Jesus, eu vou me batizar. Depois eles chegaram no lugar onde Deus curou as águas amargas. Nós determinamos que nós teremos doçura na nossa vida. E depois acamparam junto às 12 fontes de água e aos 70 palmeiras. Senhor, chegamos no teu oásis, que o Senhor tenha 70 palmeiras, que são também as 70 nações da terra, que na tua palavra diz. Então, todas as nações da terra são abençoadas com fé, com escutar a palavra do Senhor, e recebemos a tua água. Depois o Senhor enviou o maná, o Senhor enviou os codornizes. Nós recebemos, Senhor, o teu alimento dia a dia. Não interessa os tempos que estamos passando, o Senhor nos envia o alimento, o Senhor nos envia o teu pão. Depois eles lutaram contra Amaleque, que era o inimigo deles, voraz. E o Senhor disse, para sempre Amaleque seja destruído. Então, em nome de Jesus, nós colocamos aqueles inimigos que se levantam sempre contra nós, sejam eles de perto, de longe, sejam inimigos de inveja, ou de roubo, ou de furto, ou de tristeza. Nós os destruímos agora em nome de Jesus. Todo Amaleque seja destruído naquele monte. Senhor, o Senhor deu os 10 mandamentos, então nós determinamos que nós recebemos a palavra de Deus. Sim, Senhor, nós recebemos a palavra de Deus, nós a amamos e nós determinamos que nós vamos ouvir a tua palavra e obedecer. Senhor, em nome de Jesus. Depois eles construíram o tabernáculo. Hoje o tabernáculo somos nós. Eu abro um portal de adoração na minha casa, quando eu faço a refeição com os meus filhos, com a minha família, quando eu vou no meu trabalho, o meu trabalho eu o abençoo. Aonde eu for, eu construo um tabernáculo de adoração e a minha vida é uma adoração ao Senhor. Depois os 70 anciãos foram chamados para ajudar Moisés a governar o povo. Então, em nome de Jesus, nós determinamos que no nosso país nós teremos os governantes enviados pelo Senhor Deus de Israel, que o Senhor tire todo o amalequita e coloque os 70 anciãos que o Senhor tem para ajudar a abençoar o governo da nossa terra, em nome de Jesus. Depois eles chegaram em Ezion-Geber e atravessaram em paz as terras de Esaú e Amon. Determinamos que aonde nós formos, atravessaremos em paz.
teremos paz com todos aqueles com quem temos de lidar. Depois, quando Moisés enviou aqueles para olharem a terra prometida, nós determinamos que olharemos com bons olhos todas as promessas que o Senhor deu para nós e entraremos na nossa terra prometida. Eles também evitaram entrar em conflito. Em nome de Jesus, determinamos que não teremos guerra em conflito. Senhor, nos negócios, nos relacionamentos, na família, aonde temos que lidar, enviamos que teremos negociações de paz, teremos relacionamentos de paz em casa. Um vai falar, o outro vai ouvir, teremos conversas e entraremos num acordo, Pai. Sim, depois eles destruíram os amorreus, então sejam destruídos os nossos inimigos que se levantam contra nós, sejam eles inveja, seja medo, seja maldições de palavras, seja orações contrárias, seja pessoas que querem com cobiça tomar o que é nosso, seja repreendido em nome de Jesus. Depois, ele chegou aonde teriam que dividir a terra e desapossar os habitantes. Então, Senhor, todo aquele poceiro que está roubando o que é nosso, que tomou o que é nosso, seja agora desapossado, em nome de Jesus. Depois eles atravessaram o Rio Jordão em terra seca. Senhor, nós te pedimos, obras de maravilha, milagres ocorram nas nossas vidas e nós tenhamos muitos testemunhos para contar das bênçãos que o Senhor tem para nós. Depois, quando eles chegaram na Terra Prometida, eles entraram em Jericó, que era a primeira cidade, rodearam 7 vezes, em silêncio, sem murmurar, e no 7º dia, eles tocaram as trombetas, tocaram o chofar, e os muros caíram, eles não tiveram que guerrear, entraram. Então, em nome de Jesus, sejam derrubados todos os muros que estão contra nós. Se em negociação pessoas querem que haja desacordos, caiam em nome de Jesus. Se temos inquilinos que não pagam, que têm que sair dos nossos imóveis, saiam em nome de Jesus. Se temos inquilinos para chegar novos, cheguem em nome de Jesus. Se temos familiares que têm que se converter, quebre-se os muros da incredulidade. Quantas bênçãos, em nome de Jesus, nós tomamos a nossa cidade. Maravilhoso. E nós, em nome de Jesus, continuamos a orar, renunciamos tudo que vem do trono de Apolo e rejeitamos todo o signo de leão. Cancelamos e renunciamos a influências desse Deus, Amon, Horus, Apolo, e toda a atmosfera que o inimigo queira colocar através desse portal sobre nós, nós retiramos da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa empresa, da nossa família, do nosso físico, das nossas finanças, do nosso ministério, do nosso chamado, dos nossos bens, do nosso estado, da nossa nação, em nome de Jesus. Continuamos orando agora, falar, eu peço perdão, Senhor, por toda iniquidade, de violência que vem na minha geração. Renunciamos a tudo isso. Renuncio expulso da minha vida, da minha família. Toda maldade e ódio. Não agiremos com justiça própria. Não exerceremos vingança. Entregamos ao Senhor, para o Senhor julgar e o Senhor vencer a nossa justiça. E recebemos a mansidão e a temperança. Também não aceitamos a enfermidade e nenhum tipo de praga, nem de doença que possa querer sobre nós ou nossa descendência ou nossa geração. Senhor, nós rejeitamos qualquer influência desses tronos malditos nos esportes ou nas nos nossos esportes, nosso exercício físico. Nós determinamos que tudo que é nosso, todos os dons, os 9 dons que o Senhor pode ter nos dado, e todos os nossos talentos são consagrados para a glória do Senhor. Nós não aceitamos nada de ritual, de magia, de encantamentos, nem de relações ilícitas, Senhor, físicas entre pessoas erradas, Pai. Não aceitamos pensamentos de querer tirar a vida do outro, não aceitamos. Determinamos vida sobre nós e as nossas famílias, determinamos crescimento e paz no nome de Jesus. Sim, Senhor, nós tomamos posse, nos enche do teu discernimento, Pai, e toda palavra maligna contra nós, toda palavra de engano,
toda palavra de sofisma, de mentira, rejeitamos na nossa vida, na nossa família, no nosso país, no nome de Jesus. E nós saímos, Senhor, de toda escravidão e entramos na nossa terra prometida. Jesus, Tu és o único sol. O Senhor é o sol da justiça. Obrigada, Jesus, que pelas Tuas pisaduras fomos sarados. Muito obrigada, porque na cruz o Senhor já conquistou a saúde para nós. Nós temos certeza, Pai, que andaremos em santidade e andaremos com a nossa boca só para Te adorar, em nome de Jesus. Nós tomamos posse, Pai, de toda a vitória que o Senhor conquistou na cruz, o nosso espírito ressurreto, a nossa alma curada, nosso corpo sã, todos alinhados, andando contigo, Pai. Nós e a nossa família andando em amor, em união, o nosso ministério para Te adorar, os nossos negócios em prosperidade, em nome de Jesus. Nós recebemos, Pai, esse mês do Pai, esse mês de entrar na casa do Pai, de estudar a Tua palavra e sermos abençoados por Ti. Senhor, muito obrigada, Pai, pelo Teu amor por nós. Muito obrigada, Senhor, por essas revelações da Tua palavra sobre as nossas vidas. E nós determinamos que nós andaremos estudando a palavra, misturada com a fé, cheio do Teu amor, com Jesus Cristo na nossa frente e a Tua proteção nas nossas vidas. É assim que nós oramos, Te agradecemos e determinamos, em nome de Jesus. Amém e amém. E todo o povo de Deus diz: glória a Deus e aleluia. Aleluia e glória a Deus. Amém. Agradecemos, Senhor, pelas pessoas que estão aqui, pelas aquelas que ainda ouvirão. Senhor, que sejam abençoados. Os que vão ouvir, sejam abençoados, que eles achem essa live, se eles estão precisando dessa palavra, e que essa palavra que foi liberada seja selada nos corações, com fé, Senhor, que o Teu Espírito faça com que eles se lembrem dessa palavra dia a dia e entrem na Tua bênção e na Tua paz. Não interessa o que está acontecendo ao redor, nós chamamos o mês de entrar na nossa terra prometida e nós entramos nele em nome de Jesus. E esses irmãos que entraram aqui e que separaram esse tempo para estar ouvindo nesse momento agora, que eles recebam uma porção de sabedoria para poder também pregar aos outros essa palavra maravilhosa que veio do Teu trono, Pai, que encheu o meu coração, encheu o coração dos meus irmãos. Senhor, muito obrigada. Nós, nessa sexta-feira, que é o Shabat, que temos que nos reunir para Te apresentar o que fizemos durante a semana, nós derramamos perante o Senhor as nossas coroas e declaramos que entregamos a Ti toda a glória dessa semana, tudo que fizemos, Senhor, nós entregamos para o Senhor, porque tudo veio de Ti, tudo é para Ti, Senhor. Recebe a nossa adoração no dia de hoje, Pai. Nos enche, Senhor, da Tua paz nesse Shabat, Pai, no dia que o Senhor fez, dia alegre de estar na Tua presença. Em nome de Jesus, amém.